Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações e que sejamos todos envolvidos por essas vibrações que são trazidas pela espiritualidade amiga em benefício de cada um de nós. O tema Aprendendo a Amar o Próximo faz refletirmos, porque todos nós realmente estamos em um aprendizado de vida, e esse aprendizado nos conduzirá, com certeza, para caminhos maiores, para responsabilidades, para trabalhos, para afeições que devem ser estimuladas e, acima de tudo, ampliada por cada um de nós, porque é esse o propósito de nossas vidas. E nós encontramos no livro Ave Luz, do Espírito Shaolin e João Nunes Maia, que ele fala sobre os encontros que Jesus realizava com os apóstolos, sempre ao final do dia, e para que eles fossem preparados, para que eles tivessem melhor estruturado para continuarem a caminhada após o seu retorno ao plano espiritual. E neste livro nos traz uma mensagem aonde que, nesse encontro, João, o apóstolo, que tinha já desde criança um dom de falar com o invisível, sendo muitas vezes a sua mãe Salomé e o seu próprio pai Zebedeu em pegar ele falando com o invisível, sozinho. E isso foi com que preparado para que ele, na sua missão, pudesse trabalhar com a proximidade do Mestre Jesus. E ele foi um daqueles que esteve mais próximo durante toda a caminhada do Mestre, ao seu lado, e também foi um daqueles, o último a desencarnar do plano físico, retornando ao plano espiritual. E dentro dessa missão de amor que ele tinha, e desse dom de conversar com o invisível, e daquela vidência que ele tinha, nesse encontro foi um encontro muito especial e emocionante, sendo que todos os apóstolos com Jesus reunidos, e João, então, ao concentrar-se, se sente fora do corpo e faz uma prece silenciosa para consigo mesmo, ao ver-se nesse transe, e ele deslumbra o que acontecia no plano espiritual. E ele via como sobreposto àquele casarão onde que eles se encontravam reunidos, muitos espíritos ali também, trabalhando no mesmo sentido, no mesmo tema, aonde que ele percebe, onde que ele vê de uma forma natural, mais de 3.000 espíritos tratando sobre a forma de levar o evangelho que Jesus estava a trazer para a humanidade. E ele coloca ainda alguns nomes de espíritos que já tinham passado pela Terra e que ali estavam unindo ao trabalho do Mestre Jesus. E ele vê também nesse mesmo salão, aonde que estava sobreposto na sua visão ao casarão que eles estavam reunidos com o Mestre, ele via uma imagem do Mestre Jesus espiritualmente,
naquele salão de que ele tinha a vidência. Emocionado com as visões que ele estava tendo, perdoe-me. E então Pedro, percebendo aquele momento de João, tenta chamar ele, e ele faz sinal para que esperasse um momento. Também André percebeu o momento de João, daquilo que estava acontecendo, e ele olha para Jesus, e Jesus serenamente aguardando o momento. É assim, quando ele deslumbra toda essa visão, aonde que ele ouve como uma voz de um anjo a falar que o que ele estava vendo era muito pequeno ainda diante da realidade, porque ele não teria condição de ver a tudo que realmente estava acontecendo no plano espiritual. Porque ele não, pela sua luz, pela sua condição, pelo aquilo que era apresentado, ele poderia cegar-se, perder a visão. Então, era muito pouco diante do que ele via. Mas, para João, que deslumbrava aquela reunião dos espíritos, tratando do mesmo tema em que eles estavam com Jesus, era grandioso. E ele se sentiu tão pequeno. O que ele poderia oferecer pela magnitude do trabalho junto de Jesus. Ele retornando ao momento da reunião, depois de André fazer a prece inicial do encontro, ele então questiona ao Mestre Jesus, perguntando: Mestre, faz o favor de explicar-nos o que é o amor. Fazendo essa questão, nós voltamos para lembrar que Jesus, ele nos veio trazer alguns ensinamentos, e no qual, para que nós possamos concretizar esses ensinamentos, esse aprendizado, é preciso que nós seguimos aquilo que ele nos trouxe delineado para as nossas vidas. Mas, para concretizar realmente, nós precisamos de alguns estágios ou seguir algum pilar. E entre eles está o aprendendo a amar o próximo, mas também nós precisamos aprender a conhecer. Para que nós possamos aprender a conhecer, conforme Jesus na sua vida nos deixou, fazendo com que o princípio, o crescimento de todos nós, se dá exatamente nessa possibilidade que todos nós temos e que Jesus identificou em cada um de nós, o estímulo de nós crescermos, de nós termos essa possibilidade de evoluirmos, a oportunidade de nos encontrar com os nossos próprios valores. Então é preciso que nós nos conhecemos, que nós saibamos quais são os nossos valores, quais essas possibilidades que nós temos de crescimento. E conforme nós vamos crescendo, à medida que nós vamos nos esclarecendo, nós vamos melhorando, nós vamos melhor discernindo, e assim, ao discernir melhor, nós vamos também ter as escolhas melhores, nós vamos buscar os atos daquilo que nós aí escolhemos, com uma visão maior da vida. E isso vai ter uma consequência também, que é a responsabilidade, porque ao discernirmos e ao escolhermos, nós assumimos a responsabilidade dos nossos atos, das nossas ações e também dos efeitos daquela escolha.
mas é uma necessidade que temos de aprender a conhecer. É aí que o mestre, é aí que a doutrina nos mostra e nos lembra que é preciso conhecer a si próprio. Como Sócrates também recomendou, conhece-te a ti mesmo. E Jesus veio dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quem quer que se aproximasse do Mestre Jesus, sempre tinha esse incentivo de buscar a conhecer. E ele estimulava para que as pessoas buscassem esse entendimento e ele sempre estava com toda a disposição para levar uma mensagem que esclarecesse, que libertasse o povo e a nós mesmos. Então, dentro desse aprendizado de conhecer, de aprendermos a conhecer, essa aprendizagem tem que se basear exatamente na nossa descoberta, de nós nos descobrirmos. E que ao nos descobrirmos pessoalmente dos nossos valores, fazendo uma reflexão profunda, como nos dá o exemplo Santo Agostinho, que ao final da tarde se fazia a reflexão profunda para reconhecer-se as suas ações e aquilo que poderia fazer melhor, buscando também uma análise daquilo que fez de errado para melhorar, para não repetir o erro. Então, baseamos esse aprendizado, esse dever que temos de nos descobrirmos como pessoas. E isso tudo, o aprendizado, depende exatamente de uma avaliação. E é essa avaliação que nós precisamos fazer de nós mesmos. Não esperarmos que sejamos avaliados, mas que nós nos avaliamos e buscamos os estímulos, mesmo quando erramos. Porque aprender é adquirir para o nosso espírito imortal algo que venha acrescentar. Outro estágio que devemos passar para concretizar o aprendizado é aprender a ser. E termos essa consideração em que todas as pessoas, que o ser humano em si tem um potencial e deve estar na nossa estima em elevação. Que nós a consideramos no mais elevado a estima o ser humano. Porque assim nós aprendemos também os nossos próprios valores. Ser capaz de transformar. Saber que somos capazes de transformar. De nos transformar. De nos reconstruir pessoalmente. De buscar mais. De ter certeza dessa possibilidade que temos de transformação. E que essa transformação é ilimitada, porque nós rumamos à perfeição. Então é preciso que nós ter em conta que nós somos, poderemos ser, e essas transformações nós poderemos observar no exemplo de Maria de Magdala, de Zaqueu, também de Paulo de Tarso, que buscaram nessa capacidade de transformar. E que nós também devemos nos alicerçar nesses valores pessoal, humano, de nós buscarmos essa aprendizagem e sabermos que ela é gradativa e que ela vai acumulando. Da forma que nós já temos adquirido algumas experiências ao longo de nossas existências, nós estamos acumulando esses aprendizados e essas experiências, e com o tempo nós vamos aprendendo cada vez mais, até chegar ao propósito que Deus nos criou. Mas para isso nós também precisamos conhecermos os nossos histórico cultural.
e entender o ser humano também dentro do seu histórico cultural, do seu grau evolutivo, das suas imperfeições, das suas capacidades, dos seus valores. E para isso, nós vamos buscando a nossa própria transformação. Também no outro estágio do aprender, conforme Jesus nos veio mostrar, é o aprender a fazer. E Jesus faz com que nós, inerente que somos e transcendente àquilo que nós somos agora, que podemos dar mais, ir além do que nossas vãs ideias das limitações que temos, mas buscar esforços e fazer o melhor que ainda é possível nós realizarmos. E dentro disso, Jesus nos recomenda que a cada um, segundo suas obras. Então é preciso que nós aprendemos a fazer. E quando nós sabemos fazer, nós temos outra questão, como fazer. Porque aí nós vemos que necessitamos conhecer, precisamos ser, e precisamos aprender a fazer, e precisamos saber como fazer. E o Evangelho vem nos mostrar como fazer. Jesus mostrou como fazer, o que devemos fazer. E a grande questão é que nós, ainda diante dessas situações, não se damos por conta que todos os nossos atos são contabilizados perante a justiça divina. Cada ato que é contabilizado na justiça divina, ele pode vir como crédito ou como pode ser contabilizado como débito. E aí nós temos que trabalharmos de forma que as ações sejam para os nossos créditos, para que nós atingimos aquilo que temos a maior ansiedade de nossas vidas, que é a paz de espírito e que é a felicidade. Mas além dessas três situações, do aprender a fazer e a ser e a conhecer, nós temos uma outra que é de excelência, que é aprender a conviver. E nesse mundo conturbado em que nós vivemos, o conviver é um grande desafio para todos nós. E que temos muitas dificuldades, às vezes, de trabalharmos essa convivência no lar. Imaginamos estender essa convivência na sociedade, para com aqueles que nós não temos simpatia, com aqueles que nós a ignoramos, com aqueles que nós somos indiferentes, ou eles são indiferentes para conosco. Então, a grande soma de tudo isso tem que resultar exatamente no aprendermos a conviver, valorizando o contato pessoal. A força do ensino de Cristo foi exatamente pela exemplificação. Jesus, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, ele exemplificou. Então, a força do ensino e a força de transformação nós vamos demonstrando pelo exemplo que nós vamos dando, adequado quando nós vamos crescendo. Quanto mais crescermos, deverá ser maior os exemplos a darmos. Então, esse aprendizado evidencia na vivência. E que essa vivência, em que nós estamos constantemente ao lado de alguém, é necessário que nós observamos os valores para levar em conta esses valores. Mas nessa vivência, nós também temos que ter na demonstração, também no comportamento e muito mais ainda na transformação interior. Então, nesse conjunto de aprendizado,
que se evidencia na vivência, tem que haver essa transformação, tem que haver um comportamento que condiz com o exemplo que Jesus nos dá e na demonstração, na afetividade nessa convivência. E se os erros aparecerem, faz parte do nosso processo de aprendizagem. Mas que nós, ao errarmos, ao nos equivocarmos, que tomamos esse erro como estímulo para melhorar, para crescer, para transformar, e não para permanecermos sem mudança, infelizes ou culpados, mas buscarmos nos estimular para melhorar, para transformar, para modificar aquela atitude que não deu certo, para não repetir a mesma que nos trouxe a infelicidade. É preciso que nós aprendamos nesse ambiente de confiança e de respeito seja sempre fundamental para se ter essa convivência, para aprendermos realmente a conviver para com o nosso próximo, a sermos coerentes, de forma a que nós possamos criar elementos favorecedores dessa aprendizagem. E assim, gradativamente, de grau em grau, sob a influência e a irradiação dos bondosos espíritos, e também do sentimento que nós vamos desenvolvendo, que é o amor, possamos cada vez mais servir nesta seara através dos exemplos e da boa convivência. Nos diz no livro de Leon Denis, no Problema do Ser e Destino da Dor, que há essa necessidade gradativa, passo a passo, para que nós possamos ir aprendendo a desenvolver os sentimentos mais elevados, um sentimento mais puro, mais desinteressado, que nós possamos realmente converter as nossas afeições não somente na família, mas desenvolverem para com todos, não somente na família, mas também pela pátria e também pela humanidade. E se nós ainda estamos sofrendo daquela limitação de vermos tão pequeno ou tão pouco, ou com uma distância tão curta, que nós possamos aprender a desenvolver esta visão de forma a ampliar a distância a que nós dirigimos os sentimentos melhores. Para que nós não ficamos apenas para conosco, ou para com a família, ou com a família e alguns amigos, e os demais com indiferença. Continua no mesmo livro de Leon Denis, que ele nos traz assim algumas interrogações necessárias para que nós façamos, e que dentro dessas interrogações, dentro das nossas hesitações, dentro dos nossos temores, dos nossos medos, das nossas aflições, e até mesmo dentro dessas blasfêmias, que nós observamos que sempre tem uma grande voz poderosa que nos chega e responde: aprende a amar. E o amor é o resumo de tudo, o fim de tudo. A grande necessidade que temos, nesse grau que nos encontramos espiritualmente e moralmente, é aprender a amar. O que é realmente o amor? Não podemos ainda nós, inferiores, definir na sua maior pureza, mas nós podemos trabalhar e passar a sentir essa expressão na convivência com o nosso próximo,
na convivência no mundo em que nós estamos inseridos. E lembramos que Hermance, no livro Laços de Afeto, ela nos diz que amar é um aprendizado. E é por isso que nós estamos ainda neste mundo de prova e expiações, para aprender a amar. Mas ela conclui, conviver é uma construção. Então precisamos aprender a amar, mas a convivência nós precisamos construir. E nós só vamos construindo na nossa relação com o próximo. E que é preciso que nós tenhamos o cuidado para edificar o amor nessas relações. Que nesse aprendizado que nos exige todas as testes de aflições no transcorrer do tempo, nesse análise que nós buscamos fazer, no respeito que devemos ter e expressar, nesse sentimento que nós estamos tendo os contatos iniciais da nossa evolução espiritual. Mas enquanto isso, nós nos encontramos na faixa como o Evangelho nos diz, no capítulo 11, no item 9, que nós ainda, o nosso amor se restringe ainda no círculo de amigos e parentes. E que é preciso que nós não tornamos ou não vejamos os outros com indiferença. Que é preciso expandir este sentimento. Que é preciso que nós praticamos a lei de amor, tal como Deus a entende. E para chegarmos a isso, somente caminhando gradativamente, passo a passo, fazendo com que esse amor se vai expandindo para todos, até nós aprendermos a amar a humanidade. Sabemos que a tarefa realmente é longa, ela é difícil, mas cumprir-se-á, Deus o quer. E a lei de amor constitui esse primeiro passo. Esse é o primeiro momento mais importante para que nós possamos compreender esta doutrina. É dar esse passo diante da lei de amor. Porque ela é que vai matar o egoísmo. E que nós não possamos entender simplesmente, que nós não entendamos apenas o egoísmo como aquele egoísmo pessoal, mas aquele egoísmo também familiar. Aquele egoísmo também de nacionalidade, aquele egoísmo de casta, ou seja, das mesma camada social, ou da mesma etnia, ou da mesma religião. É preciso que seja vencido esse estágio de egoísmo, para que nós possamos realmente estar num estágio de afetividade plena. E que esse estágio de afinidade plena seja incondicional, seja imparcial, seja crescente, que nós possamos ir aprendendo a amar desta forma. Assim Jesus exemplificou. Assim Jesus nos orienta. Assim a doutrina nos mostra. Porque ela não diz que nós iremos crescer porque somos, ou só porque somos espírita, ou porque nós frequentamos esta religião. Ela coloca como meio de salvação a caridade. Não diz se é religião tal ou tal, mas que o indivíduo busca essa liberdade, esse conhecimento, esse sentimento, essa transformação. E aprendendo exatamente isso, faz com que nós sejamos abnegados,
que nós sejamos devotados e que esse devotamento e essa abnegação seja para resumir todos os deveres que temos com a caridade e com a humildade. Porque a caridade é a expressão do amor. E quando nós aprendermos essa expressão, é porque o sentimento está fluindo de nossas mãos, do nosso coração. Então, esse sentimento sublime, para que ele possa concretizar esse aprendizado, só tem um meio, a educação. Educarmos os nossos sentimentos e aprendermos a desenvolver ao longo de nossas existências. Conforme aquela citação do apóstolo João, conversando junto com o Mestre Jesus e os demais apóstolos, que questiona a Jesus que ele ensinasse o que é o amor. E então a resposta que Jesus traz aos apóstolos, conforme nos traz este livro, ele diz, o Mestre Jesus: João, meu filho, lembra-te do amor que faz lembrar Deus na sua glória. O amor é a irradiação mais pura que poderemos perceber, e é ele que sustenta a vida, e em todos os seus ângulos, todos os dons nas suas particularidades, todas as filosofias nos seus conceitos, todas as religiões na arte de educar, todas as ciências nos estímulos de curar os enfermos, enfim, toda a vida na profusão infinita. Se não houver amor, a pessoa vive sem existir. É uma peça na forma. Sem amor desaparece a verdadeira vida. O amor é o único nome que se pode substituir Deus. E Jesus continua a explicar aos apóstolos: quando me refiro a um de vós, estou falando com todos, e quando falo com todos, divido os assuntos particularmente para cada um. Nós não temos tempo a perder no aprendizado do amor. Tudo aquilo em que nos esforçamos para a concretização do bem é algo de amor projetado no próximo. E se nasceu dentro de nós, ilumina-nos primeiro. O amor, meus filhos, não precisa de nenhuma das virtudes para que possa viver, mas todas as outras carecem do amor, porque sem ele elas morrem. O amor esclarece o perdão, o amor firma a dignidade, o amor enriquece os dons espirituais, o amor eleva as ideias, o amor espiritualiza a alegria, o amor coordena as emoções, o amor valoriza a razão, o amor traz o respeito ao gesto, o amor burila a fala, o amor sintetiza os conhecimentos, o amor é o selecionador dos ouvidos, o amor sustenta a benevolência, o amor dá vida na vida de Deus, o amor reuniu a vós e a mim para o grande programa da caridade na terra. E se for preciso, daremos os corpos que nos forem pedido para que o amor fique com os homens. E assim Jesus continua falando do amor. E se alguém quiser conhecer detalhes, além do que explanamos nesse momento sobre esta passagem, está no livro Ave Luz. E que as bênçãos de Jesus seja contínua. E para que nós possamos ainda refletirmos, nós vamos encerrar trazendo uma música muito bonita, que é cantada pelo Edson Cardoso,
e que fala de que o ensinamento que Jesus nos traz e que Jesus é a grande figura para as nossas vidas que devemos seguir e o que ele nos traz de ensinamento. E que Jesus nos ensina e Kardec é o professor de nossas vidas. Que a paz de Jesus abençoe a cada um de nós. Vamos ouvir então a música que Edson Cardoso, no seu CD, Quando me encontro a meditar sobre o sentido existencial, vibra forte no meu peito um sentimento fraternal. Então lembro de Jesus, do seu exemplo de amor, com sua obra nos ensina Allan Kardec, professor. Jesus foi homem maior que na terra existiu, o mais puro e verdadeiro, o mais belo que se viu. Por amor veio a nós ensinar sobre o perdão. Precisamos aprender a vivermos como irmãos. Tenho tanto que mudar nos caminhos do dever. Sei que é longa esta jornada para evoluir o meu ser. Muitas vidas já passei a errar e ofender. Já é hora de buscar teu modelo e viver. Jesus foi homem maior que na terra existiu, o mais puro e verdadeiro, o mais belo que se viu. Por amor veio a nós ensinar sobre o perdão. Precisamos aprender a vivermos como irmãos. Jesus foi homem maior que na terra existiu, o mais puro e verdadeiro, o mais belo que se viu. Por amor veio a nós ensinar sobre o perdão. Precisamos aprender a vivermos como irmãos. Precisamos aprender a vivermos como irmãos.
muita paz, que Jesus ilumina todos.